Wilson Pereira dos Santos, ainda secretário de Estado de Cidades, porque não saiu a exoneração ainda, mas que já está com sua mudança de volta para o seu gabinete ali na Assembleia Legislativa, Palácio Dante de Oliveira. É o nosso entrevistado desta manhã e você está aí liberado e convidado para participar conosco, dando a sua opinião, mandando sua pergunta para o Wilson Santos. Eu sei que você deve ter muitas perguntas para fazer aqui para o Wilson Santos. Os nossos contatos são 98107-4204, 98107-4204, ou ligue direto, participe ao vivo conosco aqui, 3054-1019, 3054-1019. Começar perguntando de política, não é? Houve reunião do PSDB, Pedro Tax, o líder maior do partido, participou, Nilson Leitão, idem, Wilson Santos, deputado, ainda licenciado. Como que estão as coisas pro lado dos tucanos aí, em meio a tantas críticas, inclusive o tido fogo amigo, não é? Que estão apontando aí, Fávaro é que não é do PSDB, mas é um do grupo que tem aí dito coisas aí que não tem agradado muito. Bom dia. Bom dia, Paulo, parabéns aí por estar comandando aqui o programa hoje. Bom dia, Mauro Camargo, bom dia, Laíse e todos os ouvintes. No PSDB tá tudo certinho, tudo tranquilo, algumas divergências que aconteceram, isso é natural, já foram superadas. Eu participei dessa reunião da última sexta-feira aqui em Cuiabá. O partido compareceu em massa, os prefeitos, os deputados estaduais, o nosso líder Pedro Tax, nosso líder Nilson Leitão. Uma reunião começou por volta das 6 horas, terminou já era mais de 11 da noite, onde todos puderam falar com tranquilidade, abertamente, e ao final, tanto o Nilson quanto o Pedro anunciaram esse entendimento. Então o PSDB vai para a reeleição do Tax com 2 cargos na majoritária. Esse é o nosso desejo, o Pedro para a reeleição e o Nilson para uma das 2 vagas de senador. Mauro e Laís. Eu gostaria de saber do deputado secretário, na minha opinião, a maior liderança política do PSDB no momento, porque tem uma visão política das coisas, entende? A vida partidária, né? E tem uma história importante na política do Estado. E eu queria perguntar o seguinte: isolamento. O isolamento é o vocábulo do momento na política. Todo mundo, tanto o pessoal da oposição, quem está interessado no processo eleitoral, os analistas políticos, todo mundo tem falado e reiterado que o governo e o PSDB vivem um processo de isolamento, em razão, obviamente, das dificuldades que o governo vem atravessando. Como é que o deputado Wilson Santos, com toda essa bagagem, avalia esse quadro? Olha, nenhum governo deseja isolamento, Mauro. E nós não estamos isolados. Nós temos um bloco na Assembleia de 24 deputados, o bloco de situação é composto por 14. Nós temos um bloco independente de 6, que na maioria das vezes vai votar com a base. Então a nossa base na Assembleia chega ao máximo de 24, temos apenas 4 deputados na oposição, e é bom que exista oposição. Então no parlamento nós temos 14 da base e 6 independentes com quem dialogamos permanentemente. Vou afirmar a você, nós faremos a maior coligação de todas. Nós faremos aí entre 6 e 9 partidos marcharão na chapa do Tax. Mas partidos com alguma robustez, os principais estrutural, partidos eleitoral, ou só com os nanicos? Sim, teremos partidos robustos, partidos médios, partidos pequenos. Quem que o senhor aposta hoje que estaria nesse grupo aí, nessa aliança? Paulo, não posso entregar, né? Porque você sabe que os nossos concorrentes são também ouvem a Rádio Capital. Não pode entregar, é bom, né? Vou lá naquela agência do Arnaldo, lá do Márcio, a FPL, pego as gravações todas. Ou estão assistindo pelo Facebook. São terríveis. Não, mas olha, a gente está vendo aí esse cenário. Mas pode aguardar, nós teremos uma aliança. Cenário claro que não aqueles 12 partidos que levaram o Pedro ao Paiaguás,
porque hoje tem mais de 30 partidos, é uma loucura. Mas nós teremos uma aliança que vai nos dar na TV e no rádio um bom tempo para mostrar tanta coisa que nós não conseguimos mostrar em 3 anos. O incrível é isso. Pois é, mas isso que o Mauro Camargo falou aqui na pergunta dele, isolamento, né? Você falou, não estamos isolados, lá temos 14 dos 24. E a Assembleia, Só que estamos falando de gestão, nós estamos falando de gestão, deputado, não estamos falando de né, alguém. E os próprios opositores têm colocado isso, né, Exato, Paulo? todo mundo está aí, cada um procurando seu lugar ao sol. Quer dizer, não pode considerar que esse pessoal que está lá representando os 14 que representam os partidos vão estar juntos com o Pedro Táxi. Sim, mas muitos desses que estão procurando um lugar ao sol vão estar conosco. Muitos. Eles não vão encontrar sol também fácil, não. Cuiabá é difícil, Dizem que sol é para todos, né? Sombra é para pouca gente. Mas como o homem, ele é diferente da mulher, na cabeça do homem, a gente trabalha por partes, né? O homem é estanque, né? Então eu falei primeiro do parlamento, para mostrar que não há isolamento. Então, não há isolamento no parlamento, né, deputado? Não há isolamento. Embora a gente saiba que hoje já não é a mesma coisa do que foi há 6 meses atrás. Claro. Tá certo? Em relação às lideranças, essas lideranças ainda não romperam com o governo. Elas estão conversando de todos os lados. Vamos pegar um exemplo aqui, o ex-prefeito Chico Galindo, Oswaldo Sobrinho, do PTB, eles conversam com o Wellington, eles conversam com o senador Jaime, eles conversam com o Nilson Leitão, eles conversam com o PSDB, eles estão parecendo aquelas namoradas promíscuas, né? Não é isso. Ali com... Mas é hora de conversar mesmo. É hora de conversar, porque o partido sempre precisa. Mas aí não se fala de ideologia mais, não é? Mas ideologia faz tempo que acabou. Não, mas Paulo, parte desses líderes que muitos já estão considerando fora da base do Pedro, eles voltarão à base do Pedro. Eles estão dialogando com vários setores para definir. Por exemplo, Antônio Joaquim, ele é candidato? Se o Antônio Joaquim for candidato, é o candidato do PTB. Já há um acordo moral e público sobre isso. Se o Antônio Joaquim não for candidato, o PTB vai dialogar com vários. Eu pessoalmente dialogo bem com o Oswaldo, é meu primo, dialogo bem com o Nilwan, dialogo bem com o Galindo, dialogo bem com o Zé Roberto, com liderança do PTB, não tem nenhum problema. Então, é preciso esperar dia 7 de abril para saber se Antônio Joaquim aposentou-se e fez corretamente a sua filiação. É provável que ele consiga, né? Essa aposentadoria. Então, não pode já colocar o PTB na chapa do Wellington. Não pode colocar o PTB na chapa do Jaime, porque há uma possibilidade do conselheiro Antônio Joaquim aposentar-se e filiar-se para uma candidatura. Então, quer dizer, tem muita coisa, como disse o Mauro, que só abril vai revelar com mais clareza. Agora, deputado, o senhor aí nessa reta final aí, esse último ano de governo, o senhor é tido como um dos principais secretários que vem a público, que defende a gestão Pedro Táxi, seja junto à imprensa, seja com aliados, né? No parlamento. Nos piores momentos, inclusive. Nos piores momentos, no parlamento, o senhor chegou a retornar ao parlamento, mesmo após ter sido indicado como secretário, para fazer defesas contundentes do atual gestão. O senhor não vê um certo desgaste, não querendo colocar a palavra na sua boca, mas não existe um certo desgaste político da figura Pedro Táxi, porque a gente percebe aí, é muito difícil um governo de primeiro mandato não querer que todo mundo siga ele, né? E isso está acontecendo em Mato Grosso, das pessoas que seguiram ele que levaram ele ao governo, estarem em dúvida se vão seguir com ele ou não, e outras já terem definido, como o próprio Júlio Campos, que é uma pessoa tão apoiadora, hoje está totalmente contrário à ideia de seguir com o PSDB. Como que o senhor analisa esse cenário e qual a defesa que faria para aqueles que ainda têm dúvida se vai seguir, que seguirão ou não com o Pedro Táxi? Bom, Laís, na minha visão é o seguinte, o Pedro se concentrou nesses primeiros 3 anos em governar o Estado, em ajustar a máquina, porque não é fácil suceder Silval Barbosa. Um tsunami varreu Mato Grosso, consequências se arrastarão por uma década ou talvez mais. Não é fácil você suceder. Talvez um dos primeiros erros nossos, e cometemos vários, foi não ter deixado claro, muito claro, nos primeiros meses de gestão, a profundidade do desastre que foi a gestão do Silval. Talvez nós tenhamos errado em não deixar claro, insistido com a população em demonstrar as consequências maléficas
e uma gestão desastrosa que foi a do Silval Barbosa. Trazer uma caixa preta à luz. Chegou e já foi tocando, né? Muito bem. Agora, o que me leva a fazer a defesa do governador Pedro Táxi? Primeiro que ele é honesto. É obrigação, honestidade é obrigação. E o item honestidade, ele é escolhido por 38% dos eleitores como o principal item para definir o seu candidato. Então é honesto, o povo está cansado de ser roubado. Neste sábado de manhã eu estive em Barão de Melgaço, só para vocês terem uma noção. E lá o Pedro lançou uma escola, a Escola Governador Total Paz, 5.600.000 reais de dinheiro obtido da corrupção. Isso é inédito em Mato Grosso. Isso é inédito. Quer dizer, não queremos mais um cara que faz isso? Queremos o quê? Gente ligada a Silval que volte a governar Mato Grosso? A pergunta, é suficiente isso, Wilson Santos? Isso eu estou só começando, né, Paulo? Não, tudo bem. Você sabia, por exemplo, que o governador Pedro Táxi, ele arregimentou, trouxe para o governo quase 4.000 policiais, e que esses quase 4.000 policiais significam mais do que a soma dos últimos 5 governadores de Mato Grosso? Os últimos 5 governadores de Mato Grosso não colocaram o número de policiais nas ruas no estado do que o Pedro colocou. Isso é gestão. Então, nesses primeiros 3 anos, o Pedro Táxi, apesar de ser baixinho, cabeça de melancia, barriga de pote, pé rachado, não é nenhum Miss Simpatia, certo? Mas ele fez gestão. Ele fez gestão na educação. Implantou pela primeira vez a gestão da escola plena. Eu estive sexta-feira passada lá no CAIC do Pé 90, na escola Rafael Rueda. Eu fiquei emocionado porque eu sou professor. Alunos que sempre têm um comportamento de rebeldia, de agressividade, num padrão de educação, de civilidade. Sugiro que vocês façam a escola plena, implantada pelo Marrafon, pelo Edinho Gomes, implantada pelo Pedro Táxi. As coisas estão mudando. Agora, de fato, o Pedro não é nem um Miss Simpatia. Quando você pega na área do asfalto, pavimentação, o Pedro é o governador que mais fez asfalto na história de Mato Grosso. É isso que a gente quer? O que a gente quer? Então, ele tem que definir mais o que a população quer. E tem muita liderança que se afastou do Pedro, eu não vou entrar em detalhes, porque teve interesses econômicos e financeiros contrariados. Teve interesses econômicos, eu repito, e financeiros contrariados. Estava acostumado com um tipo de jogo, um tipo de esquema, onde aproveitavam do Estado. O Estado estava a serviço de meia dúzia de pessoas nesse Estado. Silval deixou claro isso. Mato Grosso é uma ilha de poucos ricos, a maioria pobre, tem que trabalhar, suar como um louco para sobreviver. E não vê resultado. Então eu estou citando aqui. Agora o Pedro vai começar a fazer política. Então eu acho que o Pedro fará uma aliança com um bom tempo de TV e rádio, vai ser o candidato, se for ele, Mauro Mendes. Vamos lá. Qual era a avaliação do governo Mauro Mendes nos primeiros 2 anos? Sem a parceria com o Pedro Táxi. Existia o Hospital São Benedito? Existia o novo hospital e pronto-socorro da capital? Existia um pacote de pavimentação? Quem que pagou a UTI pediátrica do pronto-socorro? Quem que pagou a maior parte do recapeamento da Avenida CPA, da 15 de novembro, da Prainha? Quem que ajudou a fazer a parceria para os asfaltos? O hospital de pronto-socorro novo ainda não existe, então, né? Nem existe, foi inaugurado ainda. Que em 2 anos estaria inaugurado. Quem está pagando 2/3, então calma, porque quando chegar olho a olho, frente a frente, na TV e no rádio, quem tem garrafa vazia para vender chama-se Pedro Táxi. Mas entre as garrafas vazias não está êxito ou não estão êxitos na saúde, tal como ele prometeu, tal como espera a sociedade. Você me permite falar sobre saúde? Então, o senhor deve falar sobre saúde, já que o senhor está defendendo o governador Pedro Táxi. Você, Paulo. Porque hospitais regionais tem gente hoje de greve, médicos em greve, tem atrasos, tem repasses que estão atrasados e o governo, e com isso as pessoas estão padecendo, o deputado Wilson. Okay, vamos lá. Nas filas aí, até morrendo. Permita-me fazer o contraponto. Você sabia que durante os 3 anos da gestão Pedro Táxi, a longevidade do Mato Grossense aumentou em mais de 1 ano?
Você sabia que o Perutax dobrou os repasses para atenção básica, para saúde primária, para todos os 140 municípios? Você sabia que o Perutax banca 2/3 dos recursos para o novo hospital e pronto-socorro da capital? Que o Perutax, ele e a União são quem bancam o Hospital São Benedito? Que foi ele que bancou e mantém mensalmente a UTI pediátrica e pronto-socorro? Que ele mantém a UPA de Várzea Grande e várias outras? Não, você quer que eu responda isso aí? Se eu sabia, não tem essa informação. Mas só fazer uma colocação. Eu tenho informação. Mas deixa eu colocar uma que é isso aí? Deixa eu só colocar. Mas Wilson, mas deputado Wilson, isso aí é obrigação do O Hospital São Benedito faz média e alta complexidade, né? Que é um trabalho do Estado, apesar do SUS no município, né? Gestão plena. Ser gestão plena. É um trabalho e atende o Estado inteiro. O Hospital e Pronto-Socorro Municipal, eu acho que é uma dívida do governo do Estado com Cuiabá, já que o senhor, enquanto prefeito de Cuiabá, sabe que o Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá não é um Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá. É um Hospital e Pronto-Socorro, tem que mudar o nome. De Mato Grosso, quiçá do exterior, porque atende Bolívia, atende Paraguai, atende uma turma grande que vem de outros locais. Mas assim, a gente percebe que nós temos gestores que foram muito bem avaliados, como o próprio ministro Blairo Maggi, com críticas contundentes contra a gestão do Perutax, demora em ter resolutividade em algumas ações, né? A saúde é um exemplo disso. As OSS que foram fracassadas não foram retiradas a tempo, demorou-se para tomar uma resolutividade. O Adilton Saquete também veio com críticas contundentes. O Mauro Mendes apareceu agora com críticas contundentes à administração. A gente tem assim uma série de gestores públicos com críticas à gestão Perutax, principalmente na área da saúde, que é onde a população sente muito mais, e críticas com relação, por exemplo, o próprio VLT, que é da sua pasta, a demora em se tomar uma atitude lá atrás, porque não rompeu logo esse contrato em 2015. Então, assim, essas críticas, o senhor vê essas críticas como críticas oportunistas por ser período eleitoral, ou críticas que têm que ser avaliadas, assimiladas e ver ela como críticas construtivas? Eu vejo todas como críticas construtivas, né? Agora, eu quero também fazer algumas ponderações a isso. A primeira delas, eu disse aqui em relação ao Blairo Maggi, né? Você citou o Blairo Maggi, muito bem avaliado, tal, respeito a gestão do Blairo, mas construiu algum hospital regional em Mato Grosso? Não, ele não construiu nenhum hospital regional em Mato Grosso, mas também não deixou hospitais regionais com atrasos, não deixou UTIs pediátricas como lá em Rondonópolis fecharem, greves nesse setor. Ok, vamos lá. Você falou uma coisa importante, não deixou UTIs pediátricas em Rondonópolis fecharem. O governador que mais fez UTIs na história de 3 anos no Mato Grosso chama-se Perutax. Perutax fez sozinho mais leitos de UTI do que os últimos 3 governadores de Mato Grosso. Perutax fez 204 novos leitos de UTI, inclusive em Rondonópolis, cidade do Blairo. Ele fez mais leitos de UTI em Rondonópolis do que o próprio Blairo, do que o Bezerra. O que acontece, Laís? Aí eu coloquei aqui. Muita gente fez parceria com o Pedro e ficou com a fama: papagaio come milho e periquito leva fama. Isso é uma frase antiga. Muita gente fez parceria, saiu bem avaliado nas costas do Perutax. Eu estou dizendo aqui em Cuiabá. Separe os 2 anos do Mauro com o Silval e depois compare os 2 anos do Mauro com o Pedro. Eu estou dizendo a você, grande parte da pavimentação asfáltica feita em Cuiabá, uma parte importante, foi com recursos do Estado. E ninguém sabe disso. O Hospital São Benedito, que é de média e alta complexidade, que faz cirurgias na área pediátrica, na área ortopédica e neurológica, recursos importantes da União e do Estado. Quem menos pôs dinheiro foi o município. Isto tudo, nunca o Pedro fez questão de revelar. Mas os atrasos dos repasses, o município teve que arcar com isso, né, então deputado? Vamos lá falar de atrasos. Quando o Pedro assumiu o governo em janeiro de 2015, os repasses para os municípios estavam 3 meses atrasados.
3 meses. Uma das primeiras coisas que o Pedro fez foi colocar rigorosamente em dia e ainda mandou um projeto para a Assembleia, e a Assembleia aprovou por unanimidade, dobrando os repasses para atenção básica. Mas o Neurilão agora fala em 6 meses, dobrou também o período de atraso? Não, não é verdade, claro que não. Dobrou os repasses do governo pelo táxi para os municípios. Pela primeira vez, um governador repassou dinheiro do FETAB para os municípios. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Pedro é competitivo. Por quê? Porque muitas verdades não vieram à tona ainda. Não vieram à tona. E virão. Olha, governador que fez por Várzea Grande como Pedro, eu não sei. Você sabia que nós recapeamos 25 bairros em Várzea Grande recentemente? Custou 8 milhões de reais. O Pedro colocou 6 milhões de reais do Estado, a Prefeitura 2. Só acho que lá em Várzea Grande, se eu sou Várzea Grande aí, só acho que lá em Várzea Grande por ter recebido essas benfeitorias aí do governo Pedro Táxi aí, e hoje tem suas lideranças aí criticando o governador, é um sinal de ingratidão, deputado? Não vou dizer ingratidão. Eu acho assim que nós estamos num momento assim de muita poeira levantada, tem muita nuvem, e quando essas nuvens baixarem, muitas dessas lideranças estarão com o Pedro. Você não ouve o senador Jaime Campos fazer críticas ao Pedro Táxi. Você não ouve. Ele tem sido moderado, você não ouve a prefeita Lucimar Campos. Só o Júlio. Fazer críticas. Então, quer dizer. O Júlio chamou o Pedro Táxi de troço. Então a gente respeita, né? O Júlio foi um grande governador em Mato Grosso. Vamos inaugurar dia 8 de abril o complexo turístico da Salgadeira. Já liguei para ele, falei com ele, o governador Júlio. O governador Pedro pediu para o senhor confeccionar sua placa de inauguração, a réplica. Ele quer colocar aqui ao lado da placa do Dante, quando fez a reforma em 98. Vão ficar 3 placas: a de quem construiu a Salgadeira, Júlio Campos; a de quem reformou em 98, Dante; de quem reformou e ampliou agora, o Pedro. Então, isso tudo é momento. Agora, não pensem que a candidatura à reeleição do Pedro é algo simples de ser batida. O povo vai ter que decidir com quem de fato fez por Mato Grosso e fez sucedendo um governo catastrófico, louco, certo? Ou quem realmente tem consistência, tem como provar que fez. Eu mostrei aqui, o governador que mais fez na segurança, que está fazendo muito na saúde, na área de asfalto que mais fez. A gente quer jogar isso fora? São 8h06. A gente vai ao intervalo. Eu queria deixar uma pergunta para o senhor responder depois. Pode deixar uma pergunta do internauta? Pode. Se deixar a minha, mas o internauta é mais importante. Mais importante nesse processo. Manda aí. O Jorge Paredes aqui, que está pelo Facebook do PNB Online, ele está dizendo: o Wilson Santos acredita realmente nisso que ele fala? Ainda ele não acrescenta: em que estado esse senhor vive? Jorge, bom dia, obrigado pela audiência. Acredito sim, Jorge. E falo com dados, tá, Jorge? Primeiro, quando eu disse aqui, na área da segurança, o Pedro contratou 3.660 profissionais para segurança. Eu disse aqui que os últimos 5 governadores juntos não contrataram isso. Então é fácil, é só você acessar aí os sites das secretarias e ver que isso é uma realidade. Quando eu falo sobre saúde, são dados do Ministério da Saúde. São dados de que nos últimos 3 anos, 2015, 16, 17, houve um aumento de mais de 1 ano na longevidade. O Mato Grossense vive mais de 1 ano em relação a 2014. Na saúde, o Luiz Soares está colocando a casa em ordem. Na saúde, todos os hospitais regionais estão funcionando. Na saúde, dobrou-se o repasse do governo Pedro Táxi na área da atenção básica para os 141 municípios. O governo Táxi é parceiro dos municípios. Agora, é preciso entender que existem 3 níveis de governo: o municipal, o estadual e o nacional. Só o governo estadual que é responsável por Mato Grosso inteiro? Não há cobrança das atribuições dos municípios? Esqueceu-se que a União tem responsabilidades? Tudo agora é só o Estado? É só o Estado que faz atenção básica, atenção secundária, atenção terciária? É o Estado que é responsável pelos PSFs? PSF é a atribuição do município. É o Estado que é responsável pelas UPAs. UPA é a parceria da União com o município. É o Estado que agora acontece qualquer coisa, é o Estado, qualquer problema é o Estado. Não, existem 3 níveis de governo. Acabaram jogando tudo numa cesta só.
Há uma esquizofrenia aí deputado, generalizada. Deputado. Certo? Na área da segurança, por exemplo, prefeito Emanuel Pinheiro, eu lembro bem, na campanha de disputa com ele prometeu colocar guarda municipal em Cuiabá. Eu não vejo essa cobrança de ninguém. Já passou-se 1 ano e 3 meses. É importante, acho que o Emanuel vai cumprir isso como vem cumprindo em várias áreas. Mas não pode só jogar toda a culpa, a responsabilidade sobre o governo estadual. É o que está acontecendo. E talvez isso se acentue no ano eleitoral. Quando eu falo na área de pavimento. Acentue, porque as cobranças vêm há muito tempo já. Então, eu tenho visto que não tem tido cuidado, alguns, de fazer a separação das prerrogativas, das atribuições de cada um, Mauro. Mas, deputado, é simples esse raciocínio, né? Nós estamos chegando às vésperas da eleição, o ano é eleitoral, o governo vem de um processo longo de desgaste, de queda de braço com funcionalismo, enfim, de uma série de problemas que mal resolvidos em algumas situações, do ponto de vista político, bem entendido. E nós estamos num momento em que as discussões vão se acirrar. E quem tem pretensão, obviamente, vai acentuar as críticas, né? As críticas vão ficar mais ácidas e o governo tem se defendido mal, né? Vamos pegar aqui, do secretariado, quem defende o governo? Marcos Russo e Wilson Santos. Né? Vou começar dentro de casa, na Assembleia. Marcelo Duarte essa também tal pode base do governo na Assembleia. Certo? Quem da base defende o governo? Mas o governo, Mauro Camargo, não cumpre com os deputados. Esse aqui que está do nosso lado, o Wilson Santos, está voltando para lá, está defendendo o governo aqui, vai ter dificuldade de defender, porque ele vai daqui a pouco pedir voto, que candidato à reeleição, lá na base dele, teve bastante voto na sua eleição próxima passada, mas vai ter dificuldade de o quê? Justificar aquilo que ele prometeu, porque ele tem direito à emenda impositiva, e essa emenda impositiva não foi paga. Mas esse assunto, Paulo, eu entendo. É desgaste, quer dizer, a base lá na Assembleia está estremecida, no mínimo, para dizer o mínimo. Então, assim, quando a gente fala que a comunicação é um problema, a comunicação é um problema, né? Acho que, assim, essa situação precisa ser resolvida para o governo mínima, porque é difícil comunicar isso tudo. As pessoas não fixam números, né? As pessoas fixam conceitos, né? E esse que é o grande problema do governo hoje, do ponto de vista da comunicação. É um governo que não tem conceito. É um governo que tem números, que tem dados, tem informações, mas essas informações elas não ficam, né? As pessoas não fixam números. 3.600 e quanto mesmo? E também não é uma coisa que as pessoas consigam abstrair. Elas entendem o seguinte: peraí, a segurança melhorou efetivamente? Eu vivo num estado seguro? É isso que muda. A saúde funciona? Eu vivo num estado saudável? Apesar do São Benedito, do pronto-socorro em construção, não sei o que, a saúde melhorou? Quer dizer, é preciso a percepção das pessoas. Então, assim, eu acho que nesse aspecto é que será o grande desafio do governador Pedro Parque. Mas eu disse aqui ontem, no debate aqui com o Paulo Colaísse, que não dá para subestimar o governo. E a candidatura. O Ayrton disse aqui hoje agora. O Ayrton reconhece isso. Por quê? Porque tem muita coisa. Mas tem pouco tempo. Eu só acho que ele vai se perder, sabe aonde? Olha, e a duplicação aqui da estrada de Chapada? Não vai ficar pronta. E o VLT que não veio, não virou nada. Essas coisas é que vão reverberar muito no processo eleitoral, né? Não concluiu, não terminou, né? Pro Wilson, então, se não fizer entrega, e muita entrega. O deputado Wilson responder tudo de uma vez. Tem uma pergunta no mesmo sentido desse que ele colocou aqui, que o Mauro colocou aqui, participar ao vivo conosco aqui no áudio pelo WhatsApp. Bom dia, aqui é o Algemiro, um bom dia para todos vocês da rádio. E eu quero desejar um feliz terça-feira para todos, uma boa recuperação pro meu amigo Antero. E o Wilson me conhece, né? Você sabe, nós somos daqui do Birajara. Eu queria pedir a você que agora você, como deputado, arrumasse uma máquina para dar arrumada nas ruas do Birajara aqui, meu peixe, viu? Faz alguma coisinha pro nós aqui. Faz alguma coisinha para nós aqui, viu, Wilson? Porque nós vamos ficar isolados aqui com esse asfalto novo que tá fazendo aqui. Quem vem sentido Vila Real pro Birajara, Wilson, nós vamos ter que subir lá em cima no Porto Bom Clima para fazer o contorno. Será que não tinha como fazer um turno aqui para nós passar do Vila Real pro Birajara? Ô, Wilson, ajuda nós precisamos do você, cara. É só com você que nós podemos contar.
O senhor não foi exonerado ainda não, então você pode fazer alguma coisa lá já que a prefeitura, né? Argemiro, bom dia aí a Catarina, Vilma, Rose, Jomara, nosso pessoal todo do Jardim Birajara. É isso, essa fala dele é sensacional. Ele está reclamando de uma questão pontual de um governo que está fazendo a maior valorização do imóvel dele e da vida dele. O Birajara nasceu em abril de 1988 e eu estava lá. Foi eu que fiz de mutirão a escola professora Maria Lucila da Silva Barros. Foi eu que construí o Centro Comunitário Andelson Gil do Amaral. Foi eu que asfaltei todas as ruas. Eu, claro, assim, no sentido conjunto, junto com a comunidade, com outras forças. É isso que nós precisamos de profissionais da comunicação para fazer entender. Ele está fazendo o quê? Uma crítica, mas só que a comunidade dele está recebendo uma obra que ninguém nunca tinha feito. Quem está fazendo é o Pedro Táxi. Está duplicando a rodovia Helder Cândia, a MT-010. E o imóvel dele, que vale hoje 70, 80, 100 mil reais, no mínimo depois dessa duplicação, vai valer 200 mil, 300 mil. Eu estou no Birajara permanentemente, visito meus amigos que estão lá, seu Paulino, um amigo de 96 anos de idade. Eu conheço a realidade do Birajara. Então, Argemiro, obrigado pela ligação e você permitiu que eu desse um exemplo aqui. O seu bairro Birajara vai daqui a 6 meses, 1 ano, quando o Pedro Táxi entregar essa duplicação, ter um valor venal nos imóveis no mínimo duplicado. Tem uma pergunta aqui, tem só um apontamento. Posso registrar rapidamente, quem está nos acompanhando no Facebook aqui, o ex-deputado Herbert de Abreu, provavelmente no Rio de Janeiro, né? Na praia. Um dos mais completos parlamentares que eu conheci na minha vida. E é um grande advogado, bom caráter, também, ético, foi um gigante. E o jornalista Jacques Calil também nos assiste. Jacques Calil, o maior comedor de quibe com ovo que eu conheci em Mato Grosso. Bom, aqui o Paulo do Recanto dos Passos mandou aqui pelo WhatsApp da rádio. Bom dia. Enquanto políticos continuarem com esse discurso, ele banca, ele fez, ele tem, não vai mudar nada, pois não faz mais do que a obrigação. O governador sabia o que iria encontrar pela frente, não dá mais para sustentar esse discurso de passado. Queremos saber se ele cumpriu o que prometeu em campanha. Nesse sentido, Wilson, eu queria colocar fazer um apontamento, uma pergunta aqui. Você está deixando a CECID, era para ter deixado hoje, deve deixar até o final da semana, até o final de semana o Wilson deve retornar para a Assembleia Legislativa, que é o seu lugar de direito e de fato. Se o governador Pedro Táxi assinar a exoneração dele, pois né? Senão ele não vai ser nem candidato. Mas bom. Tá que nem Antônio Joaquim, na mão do Pedro Táxi. Wilson, você pegou uma secretaria que muitos defendiam que deveria ser extinta para fazer um enxugamento. Você pegou uma secretaria com N problemas, né? Que eram só obras da Copa do Mundo. Já são 4 anos da Copa do Mundo, já estamos aí na Copa da Rússia. E as obras principais, várias obras principais, não foram concluídas ainda. O que você deixa de legado do seu trabalho na frente da CECID e o que você vai deixar para ir uma gestão de 2019? Além do VLT, óbvio. Obrigado, Laís. De novo, parece que eu combinei com essas pessoas para ligarem aqui no Argemiro, o Paulo do Recanto dos Passos. Baixou o pau aqui em mim, né? Paulo, você mora num bairro que é atingido pela Avenida das Torres, que quando prefeito fizemos essa obra, querido. Por isso que eu digo, não vai ser tão complexo a defesa do Pedro Táxi, porque nós vamos matar a cobra e mostrar o pau. E das Torres não tem nada a ver com o Pedro Táxi também, né? Nós vamos fazer um Paulo aqui. O Paulo acabou de ligar, bravo, que ninguém faz nada, que é um bando de conversador fiado. Tô acabando de citar. Quem construiu a Avenida Edna Albuquerque Afe, popularmente conhecida como Avenida das Torres, foi a gestão do prefeito Wilson Santos. Eu andei aí a pé, querido, mais de 10 vezes, eu, minha esposa, meus secretários. Os primeiros. Mas aí voto pro Wilson, não pro Pedro Táxi. Não, tô só dando um exemplo. Eu tô falando, né? Porque às vezes as pessoas. 12 quilômetros a pé naquele negócio lá, quando não tinha nada, era mato. Eu tô só dizendo, Leis, como que as pessoas falam, às vezes, sem olhar o próprio umbigo. Ele mora no Recanto dos Pássaros, que o imóvel, a casa dele, onde ele reside, ou o apartamento onde ele reside, ou no Belvedere, no mínimo duplicou, triplicou de valor para uma ação. Mas ele tá falando da gestão Pedro Táxi, deputado. Vamos lá, vamos responder. As obras, né? Laís, é claro que nós, no governo Pedro Táxi, gostaríamos de ter concluído. Primeiro é o seguinte, a matriz de responsabilidade da FIFA só exigia 4 obras para a Copa do Mundo. O aeroporto,
a Arena José Fragelli e os 2 COTs. Eram essas obras só. Aproveitou-se, e aí eu não condeno, aproveitou-se a oportunidade e acrescentaram mais 50 obras. Então o pacote ficou com 54 obras. Não precisava 54, 24 tava boa, né? Quando eu cheguei... Bem feita, terminada, né? Quando eu cheguei tinha 16 obras paradas. Cheguei dia 21 de novembro de 2016. Tô lá 1 ano e pouco. Das 16, nós conseguimos retomar 12. Ainda tem 4 paradas. Quais são as 4? O VLT, que virou imbróglio judicial. Fugiu da mão. Fugiu, porque agora o Silval admitiu que recebeu propina, 18 milhões da CR Almeida, e virou o que virou. Certo? A sociedade entendeu agora que realmente complicou. Então o VLT está parado, mas nós estamos trabalhando o edital de licitação. O Código Pari está parado. Terminamos de fazer um levantamento. A empresa Engie Global, nós entendemos que ela recebeu 12 milhões de reais a mais do que deveria. Estamos dando oportunidade à Engie Global para que ela possa fazer a sua defesa, apresente documentos, se defenda, faça o contraponto e prove que isso não é verdade. Mas para os técnicos da CECID, o governo Silval pagou aproximadamente 12 milhões a mais na obra do Código Pari para a Engie Global. Nós vamos mandar isso para os ministérios públicos, para TCU, para tudo, e é claro que a Engie Global vai ter em todas as instâncias o direito à defesa, aprovar, e vamos torcer para que ela consiga provar que não é verdade. Então, VLT, Código Pari, a trincheirona aqui da Miguel Sutil, que leva o nome de engenheiro José Luiz de Borges Garcia, precisa ser completada. A Jurumirim? E a Avenida Estrada do Moinho. Certo? A Jurumirim, que você fala. Então essas 4 obras estão paradas, ainda são obras da Copa. Porém, em todas nós trabalhamos. Avenida Arquimedes Lima, garantimos os recursos da Sudeco, fizemos todas as sondagens técnicas e dentro de 15, 20 dias vai ser retomada a obra lá. Vai jogar metade fora daquilo ali, que foi uma porcaria mal feita, e vai ser reconstruído. E tudo isso tem que começar da base. É dinheiro, né? Da própria empresa. Base, ela não pode usar o dinheiro do Estado aqui. É resserviço que não vai ser pago. Bom, e aí retomamos 12. Salgadeira, Água para Chapada, Cote, o FMT, Ponte Benedito Figueiredo, Avenida Parque Barbado, certo? Complexo Viário Walter Rabelo, Complexo Viário Lenine Povas, Aeroporto, enfim. Algumas a gente conseguiu entregar, outras estão bem avançadas. Por exemplo, a Trincheira Santa Rosa, que é que dá dando dor de cabeça hoje. Que vai levar Lenine Povas. Semana que vem está entregue, 100% pronta. Entregue. Nós estamos agora só fazendo ali os últimos pontos, combatendo as infiltrações. Vamos fazer a impermeabilização da laje, vamos fazer o paisagismo em cima. Então ela está 95% hoje, dia 20 de março, pronta. É mais 7, 10 dias, está entregue 100%. Já até tiramos os quebra-mola da parte de baixo, tá? Salgadeira ficou 7 anos e 3 meses fechada. 8 de abril é o presente que o governador Pedro Táxi, prefeito Manuel Pinheiro, darão a Cuiabá. Salgadeira devolvida ao povo. Água na Chapada, investimos lá 7 milhões, com 10 da Funasa, 17, fizemos um novo sistema fantástico, só que 20 dias após a inauguração deu um problema. Por quê? A empresa fabricante das bombas já admitiu, veio a público, reconheceu. Falei ontem em São Leopoldo com a Igra, e estão terminando de fabricar as 2 novas bombas, e no máximo até o final de abril tá belezinha, zerado, vai dar autonomia de 30, 40 anos para Chapada. Cote UFMT, a Engie Global está terminando a concretagem da pista. A pista foi comprada, já está aqui, em breve, em abril, começa a colocação da pista emborrachada. Obra para mais 90 dias está entregue. Enfim, de uma forma geral, o governo Pedro Táxi vai chegar em julho, junho, com todas essas obras retomadas. Então vai terminar a gestão, exceto o VLT, que deverá ser retomado, mas não concluído, mas ele vai chegar ao final da sua primeira gestão com 99% das obras entregues. Esse Wilson Pereira dos Santos, secretário de Estado de Cidades ainda, mas deputado estadual licenciado, a quem a gente agradece aqui em nome da Capital FM pela participação, pela entrevista. Há muitas coisas para falar, mas a gente não tem tempo mais. Deputado, obrigado pela sua secretária. Deputado, obrigado pela sua participação aqui. Professor santista. E obrigado aí pela sua participação, pela entrevista, e qualquer coisa estamos aqui a postos para bem informar. Que o senhor tenha aí uma ótima terça-feira. Paulo, eu agradeço. Eu estou decolando agora para Pochorel. Nós vamos lá retomar uma obra parada há 11 anos, o famoso Balneário Lagoa. Também essa semana eu vou visitar ainda Pouconé. Estamos lá terminando o residencial Guatós, mais 200 casas. Nessa passagem nossa rápida aí pela
Cecília, a gente conseguiu entregar quase 5.000 unidades habitacionais. E o Pedro deve entregar até o fim do ano em torno de 8 a 10 mil novas unidades habitacionais. Obrigado, gente. Desculpa aí se eu não pude responder a contento a todos. Antero, grande botafoguense, boa recuperação, Antero. Não brinque com a idade. Mais corintiano que botafoguense. Não brinque com a idade, Antero. Tá? E eu tenho certeza que Antero voltará em breve aqui com a saúde renovada e vocês continuarão liderando esse horário aqui, porque faz um jornalismo arrojado, de frente, corajoso. Quem ganha é o primeiro, é o patrocinador, que tem um retorno fantástico. Há uma fila aqui de empresas querendo, né, o espaço aqui, e especialmente o cidadão, né, que tem em vocês aqui a oportunidade de esclarecer muitas coisas. Obrigado, gente, uma boa terça-feira.